Romanos capítulo 12, versículo 15 em diante, diz o seguinte: Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiverem em vós, tende paz com todos os homens. Um vídeo num formato um pouco diferente, mas acontecimentos recentes me levaram a gravar. Eu tive uma ideia muito importante, porque eu estava num planejamento de ter um outro vídeo de música, só que como isso aqui vai ser mais um reflexo do que eu penso, das minhas ideias, e sempre voltados ao meio cristão, o mais cotidiano possível, então eu decidi falar sobre justamente esse tema que está escrito para vocês: CNH e a empatia. Meu nome é Lucas, para quem não sabe, acho difícil, mas eu sou cristão, né, há alguns anos, não muitos, mas alguns já para poder entender algumas coisas bem básicas. E recentemente, né, eu estava fazendo o processo da minha CNH, né, da Carteira Nacional de Habilitação, né? Porque antes, né, não vou mentir, vou ser bem honesto para vocês, sim, eu usava moto, às vezes já aconteceu de eu pegar ali vez ou outra também, porque eu tinha que trabalhar com isso, e esse tipo de coisa me incomodava muito. Só que por fins financeiros e outros também de entender o propósito por trás da coisa, não dei a importância necessária para isso. Coisa que realmente veio de uma vez, assim, eu falei, não, eu preciso dar foco nisso agora, e foi o que eu fiz. Como você pode ver nessa imagem aí, tá tudo 100% apto, e a fera já tá no bolso, né? Pelo menos é digital, né? Que hoje eu consegui fazer a emissão da fera, hoje dia 27, no caso. Mas qual que é o ponto exato que eu quero falar hoje? No meio do processo, a gente passa por muitas coisas. E eu já quero alertar você que faça, mas tenha um emocional bem tranquilo, sabe? Né? Você tem que estar bem tranquilo em tudo que você vai fazer. Primeiro você vai lá, você tira sua fotinha, depois você vai e já passa por um processo complicado. Tudo pago, obviamente. Você faz o seu exame psicológico, você passa pela psicóloga. Depois você vai e faz o curso, faz o exame de vista, né? E depois você faz o teórico. Nesse processo eu já tive uma reprova, que eu reprovei na psicóloga. Não que sou doido, mas eles têm uma maneira de avaliar diferente do que a gente imagina. Certeza que foi na prova dos pauzinhos. Quem já fez CNH sabe o que é. Você que não fez, eu não vou dar muito spoiler para você, mas faça. Eu sei que o valor hoje ele é um pouco maior, ele é um pouco mais caro, mas é muito importante que faça, que isso também já dá uma liberdade a mais para você, né? Você gosta de dirigir, eu gosto de dirigir. Eu não tenho um carro, tenho uma moto, mas a hora que eu pegar um carro, vou voar, né? Voar. Mas vamos voltar pro ponto. Nesse primeiro processo eu já tive uma reprova. E isso me deixou meio abalado. Primeiramente o financeiro, porque eu não tinha de onde tirar para poder pagar aquela reprova, tanto que foi muitas questões ali que eu tive que consertar a minha própria vida para poder fazer. E nisso eu já fui meio irado, tinha que fazer de novo, pagar de novo aquele negócio para poder fazer, tanto que teve um ajuste de novo no valor. E lá eu fiz, e na minha reprova foi um ambiente um pouco diferente, onde a psicóloga, né, agora eu não vou lembrar o nome dela, mas ela teve uma atenção um pouco diferente do que a gente estava esperando. Né? Que tava eu e mais dois que tinham reprovado. E eu passei de segunda. E depois disso eu fiz o meu exame de vista, fiz o teórico, fiz a prova do teórico, passei sem nenhum problema. Depois chegou a parte da aula prática. E aí entra o ponto de você ter o emocional bem trabalhado. Porque eu sempre pensava na prova antes de qualquer coisa. Que eu fiz carro e moto. Então, toda vez que eu entrava dentro do carro, eu achava que eu já estava sendo avaliado. O medo, a ansiedade. Eu não falo ansiedade porque a ansiedade ela é medo. É um medo específico. É um medo que você está imaginando algo lá na frente que ainda nem aconteceu e você já está com medo disso. Então, o medo do passado,
O medo do futuro, o medo de muito. É medo, tudo se resume a medo. Então, o medo. O medo de ter uma reprova, o medo de decepcionar o instrutor, muitos medos ali. Então, o instrutor ali na hora, ele é o instrutor, ele é seu professor, ele é psicólogo, ele é terapeuta, ele faz tudo. Tudo por você ali. 20 aulas de carro você tem que fazer, tudo bonitinho, né? Que é o que pede. Você faz. E também depois eu fiz as de moto, que são 5 aulas de moto, mas eu comprei mais uma de moto, só para ter uma certezazinha. Aulas feitas, baliza treinada, percurso treinado, moto feito tudo certinho, zigue-zague, o 8, labirinto, 8 quadrado, rampa, para e sai, tranquilo. Dia da prova. Dia 26 agora. 26? Não, dia 25, se eu não me engano, foi a prova de carro. Fiz. Meu pai fez um daily vlog, meu pai gravou um monte de coisa da moto e do carro, principalmente do carro, porque são 2 processos no dia, né? Primeiro você faz a baliza e depois você vai pro percurso. Foi ali um ambiente bem interessante e tudo mais, onde eu tava mais nervoso pela baliza. Tanto que eu tinha comprado uma aula de carro a mais, só que no dia eu não acordei. Né, porque era 6 horas da manhã, eu acabei não acordando, porque eu não ouvi o despertador, eu coloquei 2, não ouvi, então eu já fui nervoso, porque a prova era no outro dia. Então eu falei, meu Deus do céu, eu não treinei, acabou que a minha baliza eu fiz sem errar nada, e o percurso deu um erro ali ou outro, só que nada que influenciasse na minha nota final, virou o dia apto. Lindo, maravilhoso. Só que é aí que entra o ponto, eu tô falando sobre a CNH, e agora eu vou falar sobre a empatia nesse momento. Sobre ser um ser humano empático, sobre entender outra pessoa. Por isso que eu li esse texto. Que é alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Porque ali muitas pessoas passaram na prova, né? Minha digníssima, por exemplo, passou na prova de carro, a hora que ela pisou o pé para fora do carro, ela soltou fogos. Ficou, nossa! Meu Deus, que coisa! Porque ela tinha passado por um processo chato da outra vez que ela fez, infelizmente. Então foi algo bem mais pesado para ela. Ela estava com uma expectativa muito alta e ela passou. Então foi aquela felicidade. E naquele momento que ela não tinha passado a primeira vez, eu fui lá com ela, que eu não estava fazendo no momento. Acabou que a gente acabou fazendo junto as provas. Eu tava em casa, quando ela chegou em casa, falou que não tinha passado a primeira vez, eu fui voando pra lá e ver como é que ela tava e tudo mais. E foi todo aquele negócio de você sentir a dor da outra pessoa, você tá lá por aquela pessoa. Claro, tem uma carga emocional muito maior, porque é minha namorada, é a pessoa com quem eu estou, que eu tenho esse laço, por assim dizer, né? Esse laço emocional. Então tem ali um monte de coisa por trás. Só que mesmo não tendo isso, já despertou uma coisa em mim. Por quê? Lá, enquanto a gente fazia a prova, seja da baliza, nós vimos muitas pessoas batendo na baliza. Teve uma mulher que subiu meio fio. Teve a pessoa que deixou o carro afogar 2 vezes. Que já dá 4 pontos e acaba tudo. Então já estourou o limite. O limite é 3. 4 acabou. Então pessoas que saem dali abatidas. Tinha até um casal de amigos, né? Um menino e uma menina. Que o cara fez a prova, bateu na baliza da frente. Depois foi ela. Ela foi e bateu na baliza de trás. Os dois seriam acabados de lá. No percurso, lá, o cara fez tudo bonitinho na baliza. Chegou na hora de fazer a prova, o carro, pra sair, ele afogou 2 vezes. Então o cara morreu no ninho. Já saiu desolado, já saiu triste. Sabe? Já, da baliza pro percurso já teve uma peneira. Tirou uma galera. E ali mesmo também já tirou um monte. Né? Claro, eu passei, e o cara que estava comigo ali, né, o Alex, passamos também. No outro dia tinha de moto, que é importante também. Moto é um percurso de no máximo 2 minutos que você faz, e mínima coisinha você já está fora também. Então tem que ter um detalhe. E a gente sempre escuta que quem faz primeiro sempre se lasca. Só que eu fui peitudo. Falei, não, eu vou fazer primeiro. Eu vou bater a cara nesse negócio aqui, eu vou meter a cara, eu vou fazer primeiro. Fui, e da minha moto, do meu polo, do pessoal que eu fiz, eu fui o primeiro. Não errei nada. Fiz tudo bonitinho. Aí é onde entra o ponto chave que me fez ter ideia de fazer esse vídeo aqui. Foi ontem. Tanto que tá escrito no quadro que fica aqui na minha frente. Que eu anotei pra eu não esquecer. Escrevi com canetão. Que eu vi todos os casos. O meu, óbvio. Meu pai, inclusive, gravou também, como sempre grava tudo, né? Que ele viu fazendo.
Mas tiveram um cara ali que eu fiz amizade com ele enquanto a gente fazia as aulas, ele tava confiante pra prova e o cara não passou. Que ele põe o pé no chão. E eu vi o cara indo embora na miúda. E ali eu fui tomado por um sentimento, ali é um ambiente complicado. A gente tem uma expectativa em cima das pessoas que estão olhando ali, às vezes do pai, da mãe que está próximo. Claro que eu tive minha expectativa, que meu pai, eu queria que meu pai estivesse lá, ele estava lá. E claro, para ele, com ele foi uma coisa que o filho dele fez e concluiu. Então foi aquela alegria. Só que logo depois, pessoas que eu me afeiçoei ali, pessoas que fiz amizade ali, teve um cara que passou. Então eu fui lá, comemorei com o cara aliviado, vibrando, mas que vara verde foi embora. Só que aí um cara que eu realmente fiz uma amizade maior ali, o cara não passou. O cara foi de bicicleta e ia no parque de exposição bem longinho, né, da cidade, ainda mais onde ele morava. Com a bicicleta, o capacete, o cara chegou e fez a prova, não passou. Então já fui lá também e tem uma diferença, sabe? Tem um tratar diferente. E isso mostra muito ser humano. Eu não consegui, para essas pessoas, e às vezes nem quando eu cheguei em casa, comemorar a minha vitória. Comemorar que eu tinha vencido. Porque para mim foi muito mais fácil, eu falo no meu ponto de vista, sentir a dor daquela pessoa e sentir aquilo com ela, sabe? Tentar trazer um conforto ali, do que eu falar, oh, mano, tá tudo bem, beleza, mês que vem vencida de novo, mas eu passei, sabe? Ser bem mais egoísta, egocêntrico, é pra mim, não. Tanto que eu fui comemorar de verdade, quando eu acordei hoje de manhã, eu vi que apareceu o hábito e minha carteira digital já tá no meu bolso. Só que ficou pior ainda. Porque teve uma outra pessoa que infelizmente também não passou. Que foi muito pior. Uma pessoa que eu conheço muito. Foi muito mais difícil, sabe? Porque aí é onde a gente começa a ter a ideia da empatia em si, de você pensar na outra pessoa. Porque como eu posso esperar que a outra pessoa vá se alegrar comigo, sendo que ela tá chorando, ela tá sofrendo. Sendo que ela tá triste porque ela tinha uma expectativa naquilo, ela foi quebrada de um momento pro outro. Como que eu cobro isso? Então, no meu ponto de vista, naquilo que eu entendi sobre isso, na revelação que eu tive sobre ele, que é morte, que é negar-se a si mesmo, que é entregar tudo o que eu considero bom, muitas vezes também o ruim, em favor de outra pessoa, em favor ao evangelho, em favor à vida de outra pessoa. Então eu engoli aquele grito de vitória, aquele grito do parabéns, nossa, aquele mortal que queria dar com muita vontade, aquele grito, para eu ir acalmar a pessoa. As pessoas. Porque não foi um, não foram dois, foram algumas pessoas. Foi ali um belo de um grupo, infelizmente. Ali uns 40, 50 por aí que estavam fazendo a prova. E ainda mais essa em específico, que eu tive que ir lá e ter um cuidado diferente. Tive que ter um jogo de cintura. Em vários momentos durante o dia, porque não acabou ali. Até chegar ao ponto que resolveu. E hoje, por causa dessa atitude não imagino que foi uma base de uma troca, mas por causa desse momento, por causa dessa situação, por causa dessa maneira que eu tive, conseguiu se alegrar muito mais. Conseguiu realmente comemorar. Não que eu esperava que fizesse isso, porque eu queria comemorar os dois. Eu já me fiquei mal porque eu não estava tão aflito pela minha prova. Eu estava aflito pela prova daquela pessoa. Eu estava preocupado com a dela. Eu passei, beleza, tranquilo. Já acabou a dor de cabeça, só que eu queria aqui. Eu estava com outra expectativa lá também. Então a gente sente mais. Tô feliz? Claro que eu tô feliz, né? Repostei a perspectiva que meu pai fez, tudo mais, tá lá minha carona esquisitona lá, porque eu tava careca, né? Vou esperar que eu não raspe a cabeça de novo. Só que isso dói, cara. Machuca. E aquela pessoa foi resiliente em entender que a vida dela não acabou ali. Que ela não é o resultado de uma prova, ou não é o que aquelas pessoas estão avaliando. E nisso, ela também teve a sua empatia de sentir com a outra pessoa e comemorar isso. Tanto que o dia foi mais tranquilo, o assunto ficou mais tranquilo. Porque a gente que realmente sente a dor da outra pessoa, fica difícil tocar no assunto. Falou, ó, tal pessoa reprovou na prova, lá no negócio, no exame, então não toquem no assunto, não falem, mesmo que eu tenha passado, ou não importa, não quero que falem, não quero.
E hoje se tornou um pouco mais tranquilo, sabe? Um pouco mais favorável para falar. A gente fez até piada, conversou. Então foi assim, na verdade, não foi só eu, inclusive, né? Foram outras pessoas do dia que ajudaram a confortar. Então trouxe esse ambiente mais amoroso. E uma prova de uma CNH, a prova da carteira de direção. O português está difícil agora. Me ensinou sobre amar as pessoas. Me ensinou sobre ter esse entendimento que não é sobre mim. E claro que não é só isso que ensina. São mínimas coisas. Só que essa, ali como é um ambiente bem carregado emocionalmente ali, então a gente consegue entender mais sobre como é a outra pessoa, não olhar só para nós mesmos. Nós que seguimos a Cristo entendemos que temos que abrir mão muitas vezes de algo que é para nós, pelo bem de outra pessoa, para que o nome dele seja exaltado antes de qualquer coisa. Entender que o se alegrar com os que se alegram tende a ser um pouco mais difícil. Chorar com os que choram é tranquilo. Só que para uma pessoa que entendeu essa fase, mesmo quando ela quer se alegrar pela sua própria vitória, ela chora com o que está chorando. Porque não é sobre mim, não é o individual, não é um micro, é um macro, é o coletivo, é o outro. Esse é o ponto mais importante. E é essa a reflexão que eu quero deixar para você. Essa é a mensagem que eu quero deixar. Sobre essa questão de você sentir com a outra pessoa. Claro, tem vezes que esse exercício vai ser muito difícil. Dependendo da intimidade que você tem, da proximidade que você tem, ou até do que você vê naquela pessoa. Só que você entende muito mais e você se aproxima mais da mensagem do evangelho sentindo esse tipo de coisa. Não é uma receita de bolo. Cada pessoa tem a sua maneira. Mas você sente. Você fica até um pouco mais realizado em Deus. E em você mesmo, com você mesmo. Depois de tudo isso. Então, o meu desejo para você, e eu oro em nome de Jesus para você que está assistindo esse vídeo, para que essa mensagem de empatia chegue no seu coração. Precisamos de pessoas mais humanas, que realmente sentem a dor da outra pessoa, ou a alegria também, mesmo a gente estando triste. Porque eu sei que se fosse o inverso, se a pessoa tivesse passado e eu tivesse triste, eu tentaria ao máximo esconder, ou às vezes não dar tanta importância à minha tristeza, fazer isso um pouco mais difícil, inclusive, e me alegrar porque ela passou, ficar feliz também. E também saber que, de uma certa maneira, ela devolveria isso também. Então, foi mais tranquilo, foi mais de boa. E, claro, todo o ambiente, tudo aquilo, toda a intimidade, toda a conversa, todo o amor envolvido, deixou tudo mais tranquilo. Então, o que eu deixo para você hoje é: seja empático. Tudo vai correr muito melhor na sua vida.